fiz em São Paulo, que bem, esse senhor não é brasileiro. Ele, com todo respeito, com todo o poder cirúrgico, que esses caras são extremamente treinados, estou falando aqui de organizações muito poderosas da Terra, e essas figuras me acompanham. E esse senhor sempre insiste comigo em torno de uma questão. Você não acha que seria muito melhor para você ser financiado por instituições que têm condições de comprar todas as informações que você está veiculando, que são realmente singulares, de você deixar de ter que trabalhar e só se dedicar a essas coisas noturnamente, porque a gente sabe que você trabalha, porque você está assustando as pessoas com algumas dessas notícias, e isso não é... E tudo que ele fala é de um poder de razoabilidade que, diante dos fatos, por mais ou menos que você esteja ligado nas coisas do mundo, você para pensar. Aí ele disse: uma pessoa que assistiu palestra sua enlouqueceu. E você sabe, né, Rogério? E o pior é que eu sei. Mas, obviamente, que ela não enlouqueceu pela palestra, já havia uma desritmia dos próprios espíritos. Mas veja que ponto, e esse fato aconteceu num outro estado totalmente diferente de São Paulo, e esse senhor só entra em contato comigo em São Paulo. Ele, sem querer, ele foi se traindo, como ele, e eu estou rindo porque eu não sei exatamente para que o Luiz fica gravando isso, nem para onde é que isso vai ser um dia assistir isso, ele vai cair na risada. Mas na penúltima ou antepenúltima vez que eu me encontrei com ele, ele foi lá num cafezinho da da loja Livraria Saraiva, ali na Avenida Paulista, me esqueci agora, no shopping que tem lá. Foi uma das reuniões que eu tive com ele. Disse: diz uma coisa, você representa o quê? Não, porque eu me interesso em escrever um livro sobre você. Aí eu disse: mas você nunca toma nenhuma anotação? Aí ele puxou uma caneta e disse: não precisa, está tudo gravado. Você lembra na primeira vez que eu perguntei se eu podia gravar minhas conversas com você? Você disse que sim. Eu disse: beleza, eu estou gravando. Eu sempre gravo, mas falei com você. Aí eu disse: mas você representa o quê? Ele disse: não, deixa para lá, não é conveniente. Mas quer dizer, esse senhor, ele sabe de coisas. Ele sabe mais do que eu sobre o impacto que essas besteiras que eu falo, que eu escrevo a pedido dos irmãos. Eu não sei como é que ele faz isso. Mas no final ele diz isso: olha, você sabe que a humanidade não está preparada. Você não acha melhor você organizar todas essas informações e submeter a um filtro do qual eu faço parte, que é de forma responsável, não como você está fazendo. Olha bem o que ele disse: de forma responsável e não como eu estava fazendo. Como é que eu estou fazendo? A pedido dos mentores e na medida em que eu consigo fazer alguma coisa. Mas eu sou sozinho. O que é que esse senhor estava me propondo? Muita grana? Submeter tudo a um conselho do qual faria parte? Eu seria financiado, papapá. E veja só, esse cara, espiritualmente, quando ele fala comigo, que eu às vezes percebo, a energia dele é tão boa quanto a minha, entre aspas. Ele é tão do bem quanto eu me acho do bem. Não tem espírito negativo com ele, não, é coisa do bem. Então vai ter que ser igual o Senhor dos Anéis, né? Porque um filme só não vai dar certo. Mas a instituição a que esse senhor pertence, se eu estiver entendendo corretamente, ela não é do que eu considero do bem. Para vocês terem ideia de como a coisa é confusa, esse livro, A Sétima Trombeta do Apocalipse, eu fui procurado por um senhor e depois por uma senhora. Está sendo gravado, não é conveniente. Tem um grupo de estudo na Itália que estuda a interpretação construída nesse livro do Apocalipse. E eles estão acompanhando. E essa senhora uma vez me disse, logo depois da derrocada de novembro de 96, ela disse: nós já sabíamos que não ia acontecer. Você tem que cumprir esse papel da testemunha. Então, quer dizer, eu fico lidando com essas coisas
Aí não é que ninguém me diga. Eu sei que existem vários grupos de poder do mundo que estão muito mais por dentro de todas essas histórias do que nós, os ditos mortais. Só que eles não aparecem. Eles não precisam aparecer. E eles estão morrendo de medo de que tudo isso seja verdade. Por quê? Porque eles vão ficar desconfortáveis quando tudo, entre aspas, acontecer. Eles perdem o controle do que aparentemente eles pensam que controlam. Então é tudo muito confuso. Quando eu percebi a esquina em que eu estava e a quantidade de pancadas e de forças que estavam me envolvendo, eu desisti de tomar cuidados, de ter muita prudência, porque então eu comecei a treinar o desapego, porque se eu tiver que ir embora, vou sorrindo e não tenho apego a nada. É a melhor forma de eu lidar com isso tudo. Porque se o que eu estou transmitindo a pedido desses irmãos não for próximo à verdade, isso é o quê? Porque o que está sendo transmitido não tem nada de novo, é o resultado de todo um processo histórico. As duvidazinhas e os erros ocorrem em cima de datas. Mas se nada disso se cumprir, qual é o sentido em todo o processo histórico judaico-cristão? Os governos, o Vaticano gasta milhões de dólares interpretando a Bíblia e o Apocalipse em especial. Aí chega um Zé Bofote, lá do interior de um estado subdesenvolvido do Brasil, e escreve um tipo de interpretação que certos grupos de estudo passaram a fazer a relação da queda das torres do World Trade Center com o Apocalipse depois de algumas coisas que a gente fez. Aí a questão é, esse senhor, o primeiro que estava dizendo, disse, você precisa se aprofundar no estudo sociológico que o governo norte-americano fez com um programa que ocorreu há muito tempo atrás, quando Orson Welles, através de uma novela, de forma ficcional, falou que a Terra estava sendo invadida. Ele disse, o senhor, falando comigo, precisaria saber toda a desgraça que ocorreu devido àquele programa. Como se tentando me convencer que eu tivesse mais prudência na hora de anunciar essas coisas, de falar nessas coisas. Então, esse senhor não é do mal. Ele está supondo que você está atingindo uma margem de pessoas muito grande por tentar fazer esse tipo de afirmação. Sim. Mas a questão talvez não seja por aí. A questão talvez seja pelo aspecto cirúrgico de algumas informações. Mas se essa informação chega a 10 gatos pingados, como tu disse, qual a importância disso que tem para uma pessoa dessa? Não conseguiram 10 gatos, não. Você conseguiu já Chegando milhares ali, já. Nós estamos na iminência de um acontecimento. É interessante, os Estados Unidos que procura negar a existência de qualquer tipo de ET ou qualquer outro, é interessante. Os livros, manuais que eles estão distribuindo lá para corpos de bombeiros e brigadas de cidadãos civis, tem um capítulo que foi lançado ano passado especial falando sobre UFOs, sobre como deveriam ser as cidades evacuadas, como é que eles deveriam tratar quando os equipamentos deles parassem de funcionar devido ao eletromagnetismo. É interessante, porque não existe, mas eles falam, se existir, pode acontecer tudo isso, vocês têm que proceder dessa forma. Então é interessante a gente observar como estão acontecendo os fatos. O governo próprio inglês, que é muito irmão dos Estados Unidos, já anunciou, existe, a gente pode ver. Só que foi procurar arquivos da história da Carochinha, mas quer dizer, documento, já facilita para a gente perceber os acontecimentos do nosso dia. Nós estamos na iminência, vamos ver, de um contato desse tipo. Sim, só que não, talvez não seja positivo, mas de qualquer forma. Não, é positivo, porque veja só, o medo desse pessoal é que seja negativo. Esse senhor, às vezes, perguntou, disse, quem é que lhe garante que você não está sendo utilizado por forças que não tem nada a ver com essa questão de Jesus, de Deus, na época ele não falou de Jesus, mas que eu não estaria sendo usado por forças